A paz do Senhor a todos, amém? Hoje nós iremos falar sobre o jejum, que Deus se agrada, e eu espero aí que assim como o Senhor falou comigo, Ele venha estar ministrando no seu coração a palavra revelada, que é luz para os nossos dias e lâmpada para os nossos pés. Amém? O texto que nós vamos primeiro ler está lá em Mateus capítulo 17, do 14 ao 21. Quero te convidar você a ler esse texto comigo. Ali nós vamos observar que os apóstolos do Senhor Jesus não conseguiram expelir ou curar um lunático, uma pessoa que estava enfermo, e este enfermo ele tinha um espírito imundo que o atormentava, jogava de vez em quando ele no fogo, de vez em quando ele na água, e o seu pai leva o seu filho aos seus discípulos, consequentemente levou o seu filho a Jesus, porque os seus discípulos não conseguiram expulsar ali o demônio que atuava na vida daquele jovem, e Jesus, ele chama, ele adverte, né? A primeira coisa que ele adverte, ele fala assim: ó geração incrédula e perversa. Leia comigo aí, versículo 17. Ó geração incrédula e perversa. Nós observamos que Jesus ele dá uma acusação direta para a geração, para o povo em geral, daquela região onde Jesus estava, onde os discípulos estavam ali sendo ministros, sendo agentes do reino de Deus. E Jesus não acusou diretamente os discípulos nesse primeiro instante, mas ele falou geração incrédula e perversa. Depois Jesus fala assim: até quando estarei convosco? E até quando vocês vão sofrer? Até quando sofrereis? Nós observamos que a incredulidade e a perversão ela leva a geração a sofrer. Por quê? Quando eu sou incrédulo, quando nós permitimos a incredulidade tomar conta do nosso coração, nós não cremos no poder de Deus, que pode vir a nos libertar, que tem poder para nos libertar dessas dificuldades, dessas adversidades, que tem poder de levantar pessoas para ser instrumento nas mãos de Deus, para que haja cura, para que haja uma libertação. E por isso que Jesus fala assim: até quando sofrereis? Né? Então, a primeira razão, Jesus aponta para a incredulidade, a perversão, perverter os princípios divinos em coisas erradas, que é o que nós estamos vivendo nesses dias. A segunda razão que Jesus ali aponta, eles falam assim, ele fala pequena fé. Ele fala para os seus discípulos, pequena fé. E note que Jesus, quando ele sempre fala a respeito de fé, ele faz um exemplo como o grão de mostarda, que é uma semente muito pequena, mas quando plantada, ela cresce e se torna uma árvore estrondosa. A mesma coisa é nas nossas vidas. Nós recebemos a mensagem do Senhor Jesus nos nossos corações, temos uma fé pequena, e o Espírito Santo, quando ele vem e habita dentro de nós, ele vai, a partir dos momentos que nós temos experiência com Deus, que cremos na palavra, conhecemos a Deus, cremos no que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, a nossa fé ela vai crescendo, e é isso que o Senhor espera de nós. E a terceira coisa, ele fala assim: há algumas circunstâncias que só serão vencidas com oração e jejum. Ele fala de uma casta que só sai com jejum e oração. Mas que jejum é esse? Lá em Isaías, antes de nós lermos Isaías 58, eu queria que você lesse também Mateus 6, do 16 ao 18, onde Jesus fala que quando nós formos fazer um jejum, que nós temos que fazer ele em secreto. Não como os fariseus da época, que saíam com as caras, com semblantes desfigurados, cabelos bagunçados, andando com
panos de sacos, para que todo mundo percebesse que eles estavam em jejum e eram como que homens que estavam servindo a Deus. O Senhor Jesus falou assim: não façam assim, mas unge a sua cabeça com óleo, ou lave o rosto, esteja com um semblante feliz, alegre, e o teu Pai, e ofereça o seu jejum, e o teu Pai, que vai ver o seu jejum em secreto, te recompensará. Né? Depois nós vamos ver a recompensa. Agora, em Isaías 58, quando o povo de Deus ali estava fazendo jejum, eles falaram, Deus usa o profeta Isaías dizendo assim: por que vocês corrigiram o povo? Então Deus usa o profeta dizendo assim: vocês fazem jejum e ao mesmo tempo estão murmurando, ou fazem o jejum e cuidam das suas coisas, em vez de fazer o jejum e estar em comunhão comigo, um relacionamento com Deus. O que Deus estava acusando eles? Que eles simplesmente deixavam de comer, se abstinham de alimento, e iam fazer as coisas do cotidiano. E Jesus dá aqui 7 pontos que ele queria que o jejum fosse acompanhado, né? Então eu queria te convidar você a ler o capítulo 58 inteiro de Isaías, e ele vai dar algumas questões aqui. A prática do jejum naquela época, ela era muito comum, então as pessoas faziam. E do versículo 1 ao 5 nós vamos observar que os judeus, quando eles faziam jejum, eles pegavam e falavam assim: nós estamos fazendo um jejum e tu nem estás atentando para nós. É à toa que nós estamos fazendo. E quantas das vezes nós não fazemos as mesmas coisas? Nós vamos, oramos: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo a minha circunstância, a minha oração? O Senhor não está vendo, Senhor, o que eu estou passando, as dificuldades? Parece que eu oro e a minha oração não sai do teto. E é isso que o profeta usa ali para falar com aquele povo. Vocês estão dizendo, eles estavam fazendo jejum, estavam jejuando, mas ao mesmo tempo murmurando. E esse não é o intuito. Aí Deus vai e fala assim para o povo: por um acaso o jejum que eu peço de vocês não é soltar as ligaduras da impiedade, né? O que é soltar as ligaduras? Ligadura é algo que liga. Impiedade são qualidades do ímpio, daquela vida de que nós éramos antigamente, ímpios, pessoas sem fé, pessoas que faziam oposto às coisas que agradam a Deus, ou uma indiferença para as coisas para com Deus. Depois o profeta fala assim: por um acaso o jejum, que Deus falando através do profeta, por um acaso o jejum que me agrada não é aquele que se faz desfazendo as ataduras da servidão. Note que quando Deus fala com o seu povo desfazer as ataduras da servidão, o povo servia a Deus, mas Deus não estava se referindo a esse tipo de servir. Ele estava se referindo a um tipo de servir interno, ou uma legalidade que nós damos no mundo espiritual ao fazermos ou praticarmos as obras da carne. Por exemplo, se eu tenho o hábito de mentir, ou se eu tenho o hábito de me prostituir, lá em 1 João, em Romanos 6,16, né? Romanos 6,16 vai dizer assim: que aquele a quem eu me apresento para servir, desse eu vou ser servo, ou do pecado para a morte, ou da vida para a vida eterna, ou da obediência para a justiça. Então, o que ele estava querendo dizer, soltar as ataduras da servidão? Estava querendo dizer, tipo assim: se eu tenho a prática das obras da carne, eu sou servo daquele espírito que está atuando na minha vida, ele me domina, né? Agora, se eu rompo, se eu quebro com todas essas ataduras que outrora na minha vida regressa eu servia, seja bebida, prostituição, adultério, pensamentos impuros,
e assim por diante, se eu romper, isso nós falamos de regeneração, eu rompo, eu quebro todos os laços do passado e renovo a minha mente agora tendo uma vida para Deus, para uso exclusivo da pessoa do Espírito Santo. E é isso que Deus usa o profeta para fazer, romper as ataduras da servidão, libertar-se da opressão. Por que libertar-se da opressão? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela só tem bênçãos para nós. Nós aceitamos Jesus, nós temos direito a uma herança, nós temos direito de ir para o céu, nós pelo poder da fé e da cruz do Calvário nós somos curados, nós somos regenerados, o Senhor é o nosso Pai, agora cuida de nós, cuida da nossa família. Se eu crer nele, eu e minha casa serviremos ao Senhor, todos serão salvos. Então, Deus só tem planos bons. Eu vou ter relacionamento com Deus, não serei tirado deste mundo, mas a palavra diz que Ele me guardará neste mundo, estará comigo, me enviará a pessoa do Espírito Santo que me ensinará. E aí, isso me liberta desta opressão que nós vivemos no mundo. Despedaçar os jugos. Jesus disse assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo, que é leve e suave. Então deixar esse jugo, às vezes, até mesmo dentro da igreja, de usos e costumes, inúmeras questões que nos impostas. Jesus falou assim: não, tomai de mim o meu jugo, que é leve e suave. Amém? Ele nos convida. Por um acaso, não quero que vocês pratiquem o amor, Deus falando para o seu povo, a prática do amor, né? Não acusar, não injuriar. Quando alguém está fazendo alguma coisa errada ou está em pecado, não cabe a nós colocar o dedo, apontá-lo, mas ir orar por ele, e o Espírito Santo que está em nós e habitando nele o convencerá do pecado do mundo, e essa vida será regenerada. E guardar ao Senhor. O que era guardar ao Senhor? É no dia que, se você estiver fazendo um jejum, separar um tempo, não só passar fome, separar um tempo para estar em comunhão, em oração, em leitura da palavra, entender, buscar a Deus o que Ele tem para a sua vida, se há alguma dificuldade que é o motivo do seu jejum, se há alguma dúvida a respeito do ministério, eu não sei a motivação. Daniel, nós observamos que havia uma sentença de morte sobre a vida dele, ele vai para o seu quarto, ora, busca ao Senhor, depois futuramente, Daniel 9, ele entende ao ler as Escrituras, sabia que o tempo de cativeiro havia se encerrado, e ele começa a jejuar, ele começa a clamar a Deus em prol do seu povo. Então há esses motivos. Então é um momento de se abster de alguma coisa, mas em relacionamento com Deus. E quando nós fazemos isso, quando nós nos abstemos, oferecemos algo a Deus e estamos em comunhão com Ele, ou buscamos dele a comunhão, a palavra de Deus, que as consequências virão sobre nossas vidas. Quais são as consequências? A luz irromperá, nós não ficaremos mais em trevas, como a alva. A cura brotará, a justiça irá na nossa frente, e a glória do Senhor será a nossa retaguarda. O Senhor vai responder o nosso clamor, o Senhor vai nos guiar continuamente, o Senhor vai fartar a nossa alma, ou seja, mesmo em lugares áridos, mesmo em dificuldade, o Senhor vai fartar. Seremos como um jardim regado, onde não há falta, como um manancial cujas águas não faltam. Aonde nós estivermos, nós seremos como um jardim, aonde vai ter um manancial, ou seja, as pessoas que vierem até nós, ali encontrarão a água, encontrarão a presença do Espírito Santo, encontrarão uma palavra de alento, de consolo. Seremos cheios do Espírito Santo. Os lugares que eram antigas ruínas serão reconstruídos. Tudo que Satanás roubou vai ser restaurado. Serão levantados os fundamentos das gerações, ou seja, os fundamentos, a base
O que foi destruído vai ser levantado um fundamento agora sólido, onde ficará firme para as gerações futuras, e todas as brechas serão fechadas. Então, querido, a palavra de Deus no versículo 14 vai dizer assim: então te deleitarás no Senhor. Salmo 37:4 diz assim: quando isso acontecer, diz a palavra, o Senhor satisfará os desejos do seu coração. Então faz parte do jejum como disciplina espiritual, sim, mas regrado junto em oração, em momentos separados para nós estarmos estudando a palavra de Deus e perguntando, pedindo para o Senhor: Senhor, traz-me uma direção. A palavra de Deus diz que a luz vai irromper como a aurora. O jejum, ele vai mortificar as nossas vontades carnais. O que é mortificar as vontades carnais? Eu vou estar amortizando tudo aquilo que não agrada a Deus. E, consequentemente, o Espírito Santo vai estar reinando em nossas vidas, governando a nossa mente, a nossa alma, e seremos guiados pelo Senhor. Amém? E o jejum, ele precisa, o que o Senhor se agrada é quando ele é um jejum acompanhado de uma transformação interna, onde eu permito o Espírito Santo me mudar. Eu sou agora um cristão genuíno, nas minhas atitudes, não só nas minhas palavras, nas minhas formas de se vestir, de andar, mas agora como atitude interna. Eu me entrego nas mãos do Senhor e eu sou um verdadeiro discípulo do Senhor. Amém? De uma forma discreta, de uma forma apresentando somente a Deus, e Deus vai nos recompensar e nos direcionar e dar a resposta para as nossas vidas. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa agregar na sua vida, te dar uma motivação correta para que nós possamos nos achegar a Deus e impactar este mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Se você quiser esse estudo, eu tenho ele em PDF. Me peça pelo WhatsApp e eu tenho o maior prazer de enviar. É um estudo cheio de referências, de inúmeros recursos para que nós venhamos aplicar para as nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.